Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Na abertura de mais uma edição do quadro Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus, queremos lembrar a você que as perguntas são recebidas por várias ferramentas de comunicação. Uma delas pelo campo de comentários, aqui mesmo do YouTube. Se você está assistindo a essa apresentação pelo canal da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, escreva a sua dúvida e a Religião Divina vai responder. Você pode se manifestar também pelo WhatsApp, código 11 99831 8195, código 11 99831 8195. Hoje quem vai trazer as respostas da Religião Divina, sempre a partir da inspiração do Cristo ecumênico, o divino estadista Jesus, é o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Irmão Eduardo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É com grande alegria que estamos aqui no programa Comando da Esperança para conversar sobre o Santo Evangelho do Divino Mestre. E se existem dúvidas, é um bom sinal. Sinal de que a gente está se aprofundando, querendo entender mais a respeito da boa nova do Mestre amado e querendo fazer com que a aplicação desses ensinamentos estejam nas nossas vidas. Começamos hoje com uma dúvida muito interessante do Rui Faria, que mora em Recife, Pernambuco. O Rui pergunta o seguinte: eu não entendo a passagem bíblica descrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 4, que diz, abre aspas, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Fecha aspas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Aqui sim termina essa referência que o Rui faz do Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 4. E a dúvida é essa: qual é o sinal de Jonas? Muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua pergunta, irmão Rui. E é bom só a gente contextualizar o porquê Jesus deu uma resposta dessas, né? Como é que ele falou assim com aquela multidão? Em primeiro lugar, se manifestaram ali algumas pessoas querendo provocar o Divino Mestre. É o tipo de momento em que se pede um sinal ali ao Divino Mestre, mas apenas para ver como ele faria, manifestaria o seu poder e autoridade ali para aquelas pessoas. E é o tipo de provocação que vem justamente apenas para tentar desequilibrar, desestabilizar o Divino Mestre, como se isso fosse possível. Então, sabendo, conhecendo a intimidade daquelas pessoas e até mesmo qual era o objetivo delas, o Cristo dá essa resposta. Nenhum sinal será dado a essas pessoas, a essa geração, senão o sinal de Jonas. E aí vem então a questão importante para entendermos o profeta Jonas, profeta que nós encontramos no Velho Testamento, que viveu ali mais ou menos entre 800 anos antes de Cristo, então antes da primeira vinda visível do Divino Mestre ao planeta Terra, viveu o profeta Jonas, como muitos outros profetas vieram, inclusive muitos deles profetizando a respeito da vinda de Jesus, o Messias prometido. E Jonas, ele tinha ali uma diferença entre os outros profetas, porque ele foi o primeiro, ou um dos poucos, a negar-se a trazer uma profecia ou cumprir uma ordem dada por Deus, porque os profetas assim agiam. Deus manifestava e, na verdade, aquilo que eles tinham como Deus eram espíritos luminosos, essa manifestação que vem da divindade, trazendo uma série de lições, ensinamentos, profecias para que eles pudessem trazer ao conhecimento público. E uma dessas ordens foi que Jonas fosse até Nínive, né, lá o povo, os ninivitas, trazer um chamado de atenção para que o povo de Nínive pudesse mudar a maneira como agiam. Era uma região, inclusive, muito próspera naquele tempo e, por essa razão, inclusive, vivia muito dispersa dos ensinamentos ou das leis divinas. Então, estavam mais preocupados com a sua vitória ou mesmo o seu êxito material e se esqueceram de viver os ensinamentos espirituais, viver corretamente. Então,
A ordem foi que Jonas pudesse ir lá e manifestar essa preocupação da divindade com relação ao que os ninivitas estavam fazendo. Entretanto, Jonas, ele descumpre a ordem, ele vai para o lado oposto a Nínive, justamente porque na cabeça dele, se ele trouxesse essa arguição, né, essa provocação àquele povo, eles iriam mudar e ele tinha um medo dessa mudança. Então ele vai para o lado oposto, pega um barco e de repente uma tempestade toma aquela embarcação e ele entende que era por conta dele. Ele que era a ira de Deus que provocou aquela tempestade, por conta dele estar presente ali. Então ele pede para ser jogado ao mar daquela embarcação, então ele é jogado e aí vem aquela história muito famosa em que se conta que ele foi parar na barriga de um animal marítimo, né, um peixe muito grande, e já já nós vamos explicar o que esse símbolo quer dizer. Então, Jonas chega até Nínive, então, por conta de tudo isso, passa 3 dias na barriga do peixe, e quando ele chega, na verdade a história já tinha chegado antes, e o povo de Nínive já, por conta daquele sinal do que havia acontecido com Jonas, se arrepende, e aí Jonas então traz todas as lições que a própria divindade tinha passado a ele. Dessa forma, há uma grande modificação ali no povo de Nínive. Então, o sinal de Jonas, nós vamos entender agora, está muito ligado a essa história que, na verdade, muitos já devem ter escutado, já devem ter visto até em desenhos, mas nunca talvez tenham feito essa relação. Jonas é aquele homem que passa 3 dias na barriga do peixe. Então, o irmão Paiva vai explicar para nós que sinal é esse, o que ele representa na profundidade, o que, inclusive, Jesus traz ali como repreensão àquele povo, agora que ele lhe pregava, muitos deles, inclusive, querendo provocá-lo. Na página 49 do livro Tesouros da Alma, de autoria do escritor Paiva Neto, ele traz essas palavras, então, elucidando para nós qual é o sinal de Jonas. O fato se deu assim, aqui ele contando a história. Depois de Jesus ter sobejamente demonstrado sua sabedoria e seu poder espiritual, após realizar centenas e centenas de curas e de anunciar a vinda do reino de Deus, homens tão sôfregos quanto levianos insistiam em lhe pedir novos sinais para que se convencessem de sua missão redentora e de que ele, o Nazareno, era o Messias prometido desde Moisés. O Cristo energicamente respondeu-lhes que a eles, geração adúltera e perversa, só seria dado o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? Resposta: o sofrimento pelo qual passou o profeta israelita da tribo de Zebulon ao tentar fugir da tarefa de pregar e convencer os ninivitas a abandonar os seus muitos erros. Conta a Bíblia que Jonas, depois de penar por 3 dias e 3 noites na escuridão do, entre aspas, ventre de um peixe, e aqui vem a explicação, o calabouço infecto de um navio, então esse peixe que muitos tinham era, na verdade, o calabouço infecto de um navio, como revela a doutrina do centro espiritual universalista, o céu da religião divina. Realmente arrependido, Jonas pediu perdão a Deus e foi para Nínive, capital da Assíria, onde honrou o que veio cumprir na terra. Eis aí a resposta. O sinal de Jonas é o sinal do sofrimento. O sofrimento que vem depois de serem dadas tantas oportunidades e mesmo assim nós nos negamos a enxergar, como acontecia naquele tempo em que o Cristo traz essa reflexão, em que muitos sinais foram dados e ainda insistiam em pedir mais sinais. E, na verdade, como se nós tivéssemos que provar a veracidade do poder do Cristo de Deus. E, na verdade, não. Quando o amor ele vem e a gente ainda fica pedindo provas das soluções que ele traz, do bem-estar que ele provoca, depois é o sofrimento convocado a agir. Se nós não atendemos a esse chamado pelo amor, porque a dor vem para nos chamar a atenção. Olha, você não aproveitou as oportunidades quando vieram de uma maneira boa. Agora a oportunidade que será dada é por intermédio da dor para ver se há o arrependimento, para ver se aquela alma consegue compreender de fato os seus erros e até mesmo a arrogância em não atender aos apelos que vêm, em primeiro lugar, pelo amor e
e depois, infelizmente por escolhas nossas, pela própria dor. Agradecemos ao Rui Faria, de Recife, Pernambuco, por sua pergunta à religião divina. A próxima questão vem de uma pessoa que prefere não se identificar e aqui nós respeitamos essa escolha. A dúvida é a seguinte: eu às vezes busco entender os meus pensamentos e sofro diante dos meus defeitos. Estou sofrendo com a depressão e quero buscar nas palavras de Jesus uma mão amiga, para que eu possa vencer essa dor que eu carrego todos os dias. E aí, irmão Eduardo, a questão é essa: como o Evangelho pode me ajudar? Bom, em primeiro lugar, nós respeitamos o anonimato dessa pessoa que nos trouxe uma questão tão relevante. E aqui nós vamos trazer alguns elementos que essa pergunta apresenta. O primeiro deles é esse incômodo que há com relação aos erros que comete. Ele é um ótimo sinal. Sinal de que nós já nos encontramos ali com consciência dos nossos próprios erros. O difícil é quando a gente erra ou tem uma série de equívocos e simplesmente ignora-os, achando que está tudo bem, que nós estamos bem, o mundo é que está errado, nós estamos corretos. E então, o primeiro passo desse reconhecimento dos erros pessoais já traz um ótimo caminho para crescimento, para evolução, para redenção. Porque quando nós temos essa vontade de acertar e percebemos que muitos dos problemas que a nossa vida tem são causados por erros nossos, então o próximo passo é enxergar qualidade de novas ações para que esse caminho seja renovado. Em primeiro lugar, e aí essa pessoa que nos trouxe essa questão identifica inclusive o fato da depressão que sofre. Nós aqui trazemos a necessária busca pelo tratamento médico material. Psicólogos, psiquiatras, aí são mandados por Deus também, para justamente nos trazer apoio, conforto, amparo. E a religiosidade que nos é inata, ela vai também desenvolvendo em nós o bem-estar, a vontade de querer fazer mais, a compreensão sobre os nossos próprios equívocos e a vontade de acertar com relação no convívio com o próximo, também nas próprias escolhas que nós vamos fazer para a nossa vida, entendendo o que será do nosso futuro, o que nós desejamos para ele. Então a religiosidade nos traz esse conforto, esse amparo, e esse tratamento é feito de forma completa assim, quando nós procuramos o apoio da medicina material e também o indispensável socorro e amparo da medicina espiritual. O próprio Cristo é que se coloca à disposição de todos nós quando em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, nos traz essa mensagem que dedicamos ao seu coração e ao coração de todos que neste instante se sintam desamparados, tristes, buscando essa disposição nova para mudar a sua vida. Olha o que o Cristo de Deus nos ensina. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou pacífico e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras do Mestre amado, além da beleza delas e do conforto que já nos trazem, nos traz uma perspectiva muito diferenciada a respeito do que é a nossa vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Não temos que ter medo de pedir ao Pai Celestial, até com clareza, sobre o que nós desejamos. Eu quero me dar melhor com tal pessoa, eu quero sentir mais vontade no trabalho, eu quero reanimar aquele ânimo, aquela convicção que eu tinha na minha profissão. E aí, às vezes, você, de uma forma muito sutil, vai perceber que aparecem, por exemplo, cursos novos, aqui falando, obviamente, dessa questão profissional, ou mesmo alguém que chega no seu ambiente profissional com gás novo e essa pessoa te anima, te traz uma nova energia. São muitas as situações com as quais nós lidamos no dia a dia e muitas as respostas que o próprio Pai Celestial coloca em nossas vidas
para que soluções venham também. E aqui ele vem: achareis descanso para a vossa alma. Isso não quer dizer que para já nós não teremos mais desafios. Teremos. Isso é parte da nossa vida e, aliás, que bom que eles existem, porque assim a gente pode demonstrar o grande valor que nossa alma possui também no esforço, na capacidade de fazer, de realizar. Mas o descanso é da consciência, de saber que está fazendo, cumprindo com o seu dever, que está fazendo aquilo que se espera de você. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o jugo como essa capacidade de levar as suas responsabilidades à frente, levar aquilo que é o seu compromisso com dedicação. E o compromisso do Cristo é suave, porque nos dá a consciência tranquila e, acima de tudo, os bons galardões que o próprio jugo de Deus, ou seja, a consciência com a divindade, nos faz ter. E o fardo, seja qual for, no desafio diário, na conduta diária, ele vai ser leve, porque nós sabemos que o fardo pesado tendo a oportunidade, tendo as chances, não aproveitá-las. E assim, o fardo da consciência, da amargor, do pesar, da culpa, esse sim é que pesa na nossa vida. No livro A Esperança Não Morre Nunca, para a gente fechar essa resposta, página 283, o irmão Paiva traz o subtítulo: Jesus é a escola viva de libertação. Aqui então escreve o autor: Jesus é uma escola viva de libertação para os habitantes da terra e do céu da terra. Com o pensamento firmado nele, a sabedoria das estrelas fartamente descerá sobre todos nós. Então, pensamento ligado a Jesus e a sabedoria virá até cada um de nós. Que retoma a leitura. Ele, reitero, é a certeza que não frustra. Por isso mesmo, o Evangelho Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo é uma eternidade de conhecimento, que se dará para todos sempre. Cada dia a gente conhece algo novo, mesmo relendo mesmas páginas ou mesmo versículos que já fizemos antes, nós encontramos novidades, um saber que a gente ainda não tinha extraído daquelas páginas, daquelas palavras. Que retoma a leitura. Ele é o jardineiro fidelíssimo e nós somos, quando nos permitimos ser iluminados pela verdade que ele trouxe, a fim de nos redimir, frutos, flores de seu jardim magnífico. O Cristo é o divino encantamento de nossa alma. Porque Jesus habitou entre os seres humanos, justamente para nos salvar e nos libertar o espírito pelo seu infinito poder. Nas horas de tristeza, abram e leiam o Santo Evangelho Apocalipse do Mestre amado. Sintam o poder extraordinário de Jesus e verão que sua alma se tornará mais forte e muito feliz. Aqui as palavras do irmão Paiva nos convocando a fazer a leitura, o estudo do Santo Evangelho Apocalipse do Divino Mestre sempre. Se você que está aqui nos acompanhando quer fazer, mas muitas vezes não consegue entender com a maior clareza essas palavras do Divino Mestre em seu Santo Evangelho, também no Apocalipse, aqui estamos, pregadores e pregadoras ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para fazer, por exemplo, a cruzada do novo mandamento de Jesus em seu lar, seja presencialmente, agora com o retorno dessas atividades, ou também online. Mas que você não se sinta desamparado, desamparada, desprotegido ou desprotegida, ou mesmo com dúvidas em relação ao Evangelho, que é a boa nova do Divino Mestre. Nós estamos aqui para auxiliá-lo, auxiliá-la nessa jornada que todos nós estamos fazendo de crescimento e de evolução espiritual. E mais uma vez, nossa dica: se você tem alguma pergunta para fazer sobre o Evangelho e também o Apocalipse de Jesus, deixe aqui no campo de comentários na página da Religião Divina no YouTube, ou mande pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Irmão Eduardo Isaías, agradecemos por sua participação e pelo cuidado da religião do terceiro milênio em esclarecer e confortar a nossa alma todos os dias. Deus está presente. Nós é que agradecemos essa oportunidade. Viva Jesus em nossos corações para sempre.
E a você também, que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, nosso brado de paz e fé realizante. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre.